os senhores sobre a anticoagulação nos pacientes portadores da síndrome coronariana aguda. Eu não tenho conflito de interesse na presente apresentação, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores é que, na realidade, quando nós tratamos de um assunto como esse, ou de qualquer patologia, nós sempre devemos levar em consideração o que vocês estão vendo nessa tela. Nós temos que sempre considerar que nós estamos usando um remédio, esse remédio tem uma eficácia, mas esse remédio tem que ter segurança. E a primeira coisa que nós temos que fazer, portanto, é não causar dano. O Hipócrates, muito lá atrás, já dizia isso. E nesse tema que a gente está conversando, é muito frequente a gente ter problema. Por quê? Porque a nossa eficácia é eu melhorar ao máximo a anticoagulação do paciente para diminuir dois eventos que são fatais, na maioria das vezes, tanto é que são os dois maiores matadores do mundo, que é o acidente vascular cerebral, de um lado, e o maior matador de todos, que é a doença arterial coronariana aguda, ou infarto agudo miocárdico, do outro lado. Só que quando eu aumento muito esse nível de eficácia, eu aumento do outro lado, eu diminuo a segurança. Então eu preciso ter cuidado, como os colegas já mencionaram, na administração desses remédios, e devemos levar em consideração. Qual é o problema que nós estamos tratando hoje aqui? Na realidade, o que nós vemos? Nós temos duas patologias, que é a síndrome coronariana aguda de um lado e a fibrilação atrial do outro. A síndrome coronariana aguda exige antiagregação plaquetária dupla. E se eu tiver fibrilação atrial, eu tenho que anticoagular o paciente. Portanto, o nosso problema é que nós estamos frente a um procedimento triplo, que é esse o nosso grande problema. Eu vou associar naqueles doentes que já têm risco de sangramento, mas que são doentes que precisam ser tratados, mais um anticoagulante, a antiagregação. E por que eu tenho que fazer isso? Vocês, acredito que a maioria saiba, por que nós temos que usar as drogas na síndrome coronariana aguda, até hoje ainda não mudou, pelo menos radicalmente, durante um ano, é pelo seguinte fato: quando eu tenho uma síndrome coronariana aguda, eu libero trombina em taxas muito elevadas. Essa trombina em taxa muito elevada, o que ela faz? Ao se associar com as plaquetas, ela se junta e forma um trombo. A ideia do tratamento é não deixar formar esse trombo. Se eu passo a ter a fibrilação atrial na síndrome coronariana aguda, eu preciso anticoagular, porque a antiagregação não age na trombina. Então eu tenho que ter uma droga que vai agir na trombina. E a trombina, ela permanece alta por aproximadamente 12 meses. E essa é a razão pela qual as diretrizes dizem que nós devemos usar os agentes antiagregantes plaquetários por pelo menos 12 meses. Mais ou menos não é a nossa discussão no momento. Esse é o nosso problema. Aqui, apenas para lembrar dos senhores, nós vamos nos basear basicamente no que vamos falar para frente nos guidelines europeus. E por que esses guidelines? A exemplo do que o Valtric já mostrou, eles são os guidelines que são mais aceitos no mundo. Por que razão? Porque eles são extremamente semelhantes aos guidelines canadenses, os americanos, e inclusive ao nosso, que eu tenho a honra de ser um dos autores. Aqui só para chamar a atenção de como é que as coisas são avaliadas, que são como sempre. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu vou usar um anticoagulante, e já foi levantado aqui, é como evitar o sangramento. Várias coisas já foram ditas, mas a principal coisa que nós temos que ter em mente, vocês reparem que nós temos que usar um score de risco. O score de risco mais usado por nós é o CHADS-2 básico, não é só o CHADS-2. E isso para avaliação de sangramento, manter a terapia tripla a maior parte do tempo. E é muito importante nós sabermos aqui o que é a terapia tripla. É a associação que eu vou fazer entre os antiagregantes plaquetários e mais o anticoagulante. O que eu faço? Se o indivíduo tem uma síndrome coronariana aguda e apresenta uma fibrilação atrial, eu faço 3 remédios. Um anticoagulante, ainda não estão bem aprovados os DOCs ou os NOACs,
essa mudança de nomenclatura se diz mais a respeito, porque não existe mais NOCs, né? Já são VOCs, são velhos, e os DOCs é chamado de DOCs porque são inibidores diretos da trombina, ou não, mas são inibidores diretos da coagulação. Então eu uso, o que se faz na prática hoje? Eu uso varfarina, eu uso aspirina, que é obrigatório, e um dos antiagregantes plaquetários, que no caso da fibrilação atrial, por paradoxal que pareça, a gente usa o pior antiagregante plaquetário na maior parte das vezes, que é o clopidogrel. Por quê? Porque os estudos têm mostrado que o clopidogrel sangra menos. Eu faço isso, e nós vamos ver mais para frente melhor por quê, durante um tempo, porque é fundamental nesses pacientes a duração do tratamento, que tem variações. Como foi mencionado, acho que pelo Roberto, esses são pacientes, vocês viram aquela úlcera, aquela imagem daquela úlcera dele sangrante espetacular. Esses são medicamentos que são dados via de regras a pessoas que têm outras comorbidades, que podem estar precisando de cirurgia de fígado, etc., e precisam de proteção contra o sangramento. Nessa linha de raciocínio, nós vamos ver que a duração, por exemplo, nós vamos usar o modelo dos stents, porque o tempo não nos permite ver cada coisa separadamente. O que nós devemos fazer no indivíduo que coloca stent, com relação à agregação plaquetária? É preciso chamar a atenção se a gente usar o stent bioabsorvível e por quê? Os hemodinamicistas da sala têm toda a liberdade de me corrigir se eu disser alguma bobagem, que eu digo com frequência. Os stents bioabsorvíveis, eles vieram por quê? Porque eles tinham algumas características, hoje já não é bem assim, as coisas estão mudando, que as principais eram as seguintes. Primeiro, ele não muda a geometria do vaso, todos os outros stents mudam. E a não mudança da geometria do vaso é importante porque tem problemas com isso, a semelhança de outras patologias, porque o doente com insuficiência aórtica não tem doença coronária, etc., que não nos cabe discutir de momento, mas eles mudam a geometria do vaso, eles não mudam a geometria do vaso, eles têm a grande vantagem de não alterar a função do vaso. Todos os outros stents, eles provocam a perda de função de liberação, através da liberação do óxido nítrico, e isso é ruim para o paciente, e o bioabsorvível não faz isso, ele preserva a função do vaso, sendo muito importante. E é bioabsorvível, vai sair da circulação depois de um determinado tempo. São os stents que não vingaram definitivamente, e a gente nem sabe se vão, mas não é a nossa questão de discussão. Os outros pacientes que têm doença estável, coronariana, e que toleram bem, sem qualquer complicação, nós vamos manter aquele estágio de colocar o doente em tratamento até 12 meses, e existe já hoje vários estudos que usam menos ou mais tempo na dependência de algumas coisas. Ainda aqui, o que é que nós estamos tratando? Nos pacientes que têm implantação de stents, com inibidor do receptor P2Y12 com aspirina, é recomendado por 12 meses, é a mesma coisa que a gente já disse, não vale a pena perder tempo repetindo as coisas. Enfim, o que nós vamos fazer com esse nosso doente que começou com uma terapia tripla? Nós vamos manter a terapia tripla na dependência da resposta do doente, melhor ou pior, no máximo até 3 meses. O ideal é nós começarmos com a varfarina, com a aspirina e com o antiagregante plaquetário, um inibidor P2Y12, e manter durante 1 mês. Nesse primeiro mês sai fora a aspirina, você fica com o anticoagulante e o inibidor P2Y12, que no caso, ainda em todas as diretrizes, o principal é o clopidogrel, e embora ele seja o pior, se comparado com o prasugrel e se comparado com o ticagrelor, e nós vamos manter isso até 1 ano. No final de 1 ano, nós tiramos fora o P2 e
Y12 o indivíduo fica só anticoagulado. Essa é a regra. Aqui, só para mostrar para vocês, o que tiver em branco, na realidade está sendo chamado de aspirina. No caso da fibrilação atrial, vocês chamam de anticoagulante. Na intervenção percutânea, o que nós temos que ver? Qual é a indicação do tratamento? Depende do tipo da doença. Se o paciente já está estável ou se o paciente ainda não está estável. Qual é o device que vai ser usado? E vocês reparem que a única restrição que nós temos é quando usar o estente reabsorvível. Nos outros todos eles são mais ou menos iguais. O tempo varia para anticoagulação dupla, no caso da intervenção percutânea, que pode ir até 6 meses com o anticoagulante e o clopidogrel, como vocês veem aqui embaixo, e isso vai até o 6º mês. Lá eles mudam ou mantêm a coisa até o 12º mês, como eu falei, e retira fora o inibidor P2Y12, deixando só a anticoagulação. Quando for na síndrome, claro, desculpe, eu esqueci de mencionar, isso é nos pacientes, nós estamos tratando tudo em pacientes de alto risco, porque o que não for de alto risco é conforme eu já mencionei anteriormente. Do lado de cá as coisas são praticamente iguais, só que eles procuram levar as coisas, pode ser levado até o 30º mês. Se nós formos olhar mais para frente e resumir isso, então nós temos que prestar atenção. Por que eu estou indicando o tratamento? Que tipo de estente eu estou usando? Qual é a gravidade de risco de sangramento e o tempo que eu vou usar? Se o indivíduo for estável, eu uso qualquer tipo de estente, e ele não tiver alto risco, eu vou manter a anticoagulação tripla, na realidade, aqui está a dupla, que é a mesma coisa, por 1 mês. E se ele tiver alto risco, eu retiro, dentro de 1 mês, eu retiro fora o inibidor P2Y12, as coisas se repetem daí para frente. Isso é mais ou menos a mesma coisa, de tal sorte que, quando nós olharmos um paciente que esteja em fibrilação atrial e necessite de um anticoagulante oral, eu vou avaliar o risco. Quando o risco for baixo, comparado com a possibilidade de nova síndrome isquêmica ou de trombose de estente se o indivíduo for portador, eu faço a terapia tripla, sempre lembrando para vocês que é um anticoagulante, que é a aspirina e um inibidor P2Y12, que vai durar até o 6º mês. Passo para a terapia dupla. Terapia dupla sempre é a retirada da aspirina em primeiro lugar. E, finalmente, no final do 12º mês, lifelong, pelo resto da vida, ou por um tempo que for possível, se não houver anticoagulação, eu mantenho só o anticoagulante como monoterapia. Nessa altura do campeonato aqui, e isso é importante chamar a atenção, ele para aqui o slide, nessa altura do campeonato aqui, eu estou totalmente autorizado a passar para os DOCs. Totalmente autorizado, porque não aumenta muito mais a eficácia e não existe risco de sangramento aumentado. E isso é importante para nós. Do outro lado da tabela é o paciente com risco alto, aí vocês veem que eles mantêm a tripla terapia só até o 1º mês. Por quê? Porque a associação ela é muito potente para sangramento. E o primeiro cara a ser tirado desses 3 mosqueteiros, os 3 mosqueteiros que são 4, né? É o D'Artagnan, vamos dizer assim, que é a retirada da aspirina, que é o que mais potencializa o sangramento. Ele fica em terapia dupla até mais ou menos 6, 8 meses e vai até 12 meses, desculpe, e depois ele se mantém igualmente, é o indivíduo do lado de cá, em terapia simples. Aqui para mostrar para vocês agora nos pacientes com implantes de percutâneo, e o que tem de diferente? Praticamente nada. A gente segue as mesmas coisas, a única coisa diferente
é que a terapia dupla fica somente um mês. Com respeito a todo mundo, Figueirense ganhou de novo ontem. Era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Muito obrigado pela gentileza de me haver escutado.